Eu queria compartilhar com meus irmãos. Jeremias capítulo 1, versículo 18 até o 19. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra e contra reis de Judá, e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? É o profeta o quê? O profeta chorando. Houve um tempo que o povo de Israel não estava mais adorando o Senhor. Eles esqueceram de adorar o Senhor, esqueceram de buscar conselhos dos sacerdotes, dos profetas, e eles já não buscavam mais o Senhor. Houve um tempo que esses reis, eles não se curvavam mais para o Senhor, eles estavam curvados diante das políticas, diante da vaidade própria. E um tempo que os sacerdotes, eles já não pregavam mais a palavra do Senhor. Um tempo que eles colocavam seus ídolos dentro do próprio templo que foi construído ao Senhor, e assim eles estavam adorando. E esse povo, ele já não estava mais ouvindo a voz do Senhor. Ele já não estava dando mais ouvido ao que o Senhor falava. Ele já não conseguia ouvir o que o Senhor falava. Eles não conseguiam ouvir a voz do Senhor. E é nessa turbulência que surge Jeremias. Jeremias, ele tinha mais ou menos uns 17, 16 anos. Então ele diz no capítulo, acho que é no versículo 2 desse capítulo 1, que diz que então veio ao Senhor e chamou Jeremias. E Jeremias, ele deu ouvido a essa palavra, né? Jeremias, ele vem de uma linhagem de sacerdote. O seu pai, Ilquias, era sacerdote. E era da linhagem, eles eram da tribo de Benjamim, e eles moravam não dentro nem de Jerusalém, nem dentro de Judá. Ele morava numa terra chamada Anatote. E é lá que o Senhor fala com ele e chama ele, e ele dá ouvido à palavra do Senhor. Então chama ele para essa missão, e diz no versículo 7 desse capítulo 1, e mais o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança. Eu não sei como é que está o de vocês aí, para vocês terem ideia que ele ainda era uma criança. Ele diz no 5, antes do Senhor fala para ele, no capítulo 4, o Senhor disse assim, e assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, o Senhor falando para ele, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te darei por profeta. Então ele disse, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Na verdade, ele estava com medo, porque Jeremias, ele entendia que ele deu ouvido à palavra do Senhor numa época muito difícil, quando os reis não buscavam mais o Senhor, quando os sacerdotes não clamavam mais a Deus. E ele, com um menino, como é que eu vou pregar para esse povo? Como é que eu vou falar para essa multidão? Então ele diz então para o Senhor, Senhor, eu sou um menino. Na verdade ele está dizendo, Senhor, eu vou ser morto.
Senhor, quem é o rei, Senhor, que vai me dar ouvido às minhas palavras? Senhor, como é que tu quer, Senhor, que eu leve a tua palavra para esse povo que não se curva, que não te reconhece mais? Senhor, resumindo, eles vão me matar. Eles vão me matar. Mas o Senhor disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que te enviarei, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não aceito, eu não aceito a tua desculpa. Eu não aceito que você esteja dizendo que não tem capacidade. Eu não aceito você dizer que está com medo. Porque quem vai te enviar sou eu. Deus fala para ele: não temas, porque quem vai te enviar diante dessas nações sou eu. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele estava o quê? Com medo. Por isso que o Senhor disse para ele: quem te manda sou eu, quem vai te livrar desse povo sou eu. Tu não temas, vai. Mas é complicado. Era complicado. Para uma, vamos dizer assim, para um cara do interior, que não sabia nem se pronunciar, a receber o chamado do Senhor. Então ele fica argumentando com o Senhor para não aceitar. Só que Deus não aceita essas desculpas dele, né? E estendeu o Senhor a mão e o tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que te ponho as minhas palavras na tua boca. E o que Deus faz? Rapaz, é muita moral, né, não, Arthur? Deus, o próprio Deus, você imagina o próprio Deus tocar na boca do sujeito? Tem que ter tem que ser escolhido, né, Marco? Tem que ser escolhido. Não é porque nós merecemos, não há nada que nós fazemos que vemos merecer isso, mas o Senhor achou graça, assim como achou graça de Maria entre tantas outras mulheres, mas o nome dela soou lá no céu, e foi de lá que veio o recado para o anjo Gabriel falar com ela, né? Entre milhares e milhares, mas foi o nome dela que surgiu. Privilégio. Então Deus ele toca e dá, quando ele toca na boca dele, Deus ele dá essa capacidade para ele. Ele não é mais agora só um mero menino, ele se torna agora um profeta, ele se torna agora um homem que carrega a palavra do Senhor. Ele deixa de ter aquele medo. É como se acontecesse, vamos dizer assim, apesar do medo, não tem opção, tenho que passar por aquele beco ali, eu tenho que ir. Se eu tenho que passar por ali, tem que ir. Mas possa ser que tenha acontecido de fato uma conversão, né, na vida dele, como aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi antes da morte de Cristo, e depois da sua restauração com a ressurreição de Cristo, foi outra pessoa. Antes ele não estava disposto a morrer, e depois ele se dispôs até a morrer, como morreu, em nome do Senhor Jesus, né? Então, depois que Deus toca na boca de Jeremias, ele se torna agora um profeta, uma boca de Deus. E te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Isso é no versículo 10. Olha, e ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e para destruir, para arruinares, e também para edificares para altares.
ele mudou totalmente depois que ele recebe esse poderio do Senhor, e o Senhor ordena a ele que vai colocar ele para derrubar e para construir e também para edificar. No capítulo 11, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: fez bem, é o que levo, é o que velo pela minha palavra e cumpre. Enquanto Jeremias está falando com o Senhor traz uma revelação para ele. O que vê, Jeremias? E ele diz: eu vejo um ramo de amendoeira. A amendoeira era um ramo que ele florava geralmente no período do fim do inverno. E sobre essa revelação, Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra, e tudo quanto tu disser, eu vou cumprir. Tudo que tu disser contra essa nação de Israel, eu vou cumprir. E esse ramo, ele passa sol, passa chuva. Quando dá no fim do inverno, o ramo fica cheio de flores, né? Então ele estava dizendo: eu velo pela minha palavra. Quando é que dá manga? Geralmente é em novembro, não sei, na nossa região eu acho que é em novembro, né? Novembro, caju é em setembro. Então assim, ele estava dizendo: tenha certeza, quando é que essa amendoeira dá flor? Né, no final do inverno, e todo fim de inverno, não é certeza que ela vem e dá as flores? Sim, pois eu velo a minha palavra, eu vou cumprir, assim como a amendoeira não falha, eu também não falho, não vou falhar com minha palavra. E a segunda revelação, ele diz: olha, o que vê, Jeremias? E ele disse: Senhor, eu vejo uma panela da banda do norte que vem fervendo. E ele disse: disseste bem, Jeremias, e é do norte que eu vou trazer o mal sobre Israel. E foi assim. Ele estava falando que ia trazer um mal sobre Israel que vinha do norte. E os caldeus, na terra dos caldeus, ficava para o norte, era um povo já antigo. E eles eram muito, os babilônios, eles eram muito peritos em guerra. Né? Vamos dizer que quando os cabas estavam lutando com espingarda aqui, eles lá já tinham metralhadora. E Deus nos capítulos para frente, Deus vai dizer para ele: olha, vai falar sobre todo esse mal, sobre o que vem, como que era. Deus foi tão detalhista a avisar para esse povo, que Deus ele falou os detalhes desse exército. Quem era esse exército? Vocês se acham hoje os homens de guerra? Vocês acham porque vocês já conquistaram muitas terras? Vocês acham porque vocês venceram muitas guerras? Vocês têm homens fortes? Vocês acham que vocês são fortes, que vocês são perito em guerra, que vocês acham que vocês podem zoar e falar porque Josias estava no comando e parece que ele desafiou um rei, até mesmo por questão que Deus no controle de tudo e escreve todas as coisas, mas ele ousou a desafiar esse rei. Mas tudo ali na agenda de Deus. Eu acho que não sai nada da agenda dele, até mesmo porque Deus já tinha prometido que traria eles. Ele só fez uma ajudinha, só deu uma ajudinha em provocar para vir mais rápido. Parece que é no capítulo, deixa eu ver bem aqui,
No capítulo 5, no versículo 16, diz assim: e sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes, e comerão as tuas cegas e os teu pão, e o que havia de comer, e de comer teus filhos e tuas filhas, e comerão as tuas ovelhas, e enfim. O 16 ele fala: e as suas aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes e poderosos. Ele estava dizendo para eles que esse exército, tem aquele alvejada, que o cara diz assim, alvejada de tiro, deu uma alvejada assim no cara. Ele estava dizendo que o exército de flecha desse cara que vinha contra o povo de Israel era uma sepultura aberta, cada flecha atirada neles era uma morte. A alvejada deles é uma sepultura aberta, eles são especialistas, eles são peritos no que faz. Eles não erram uma flecha. Se vocês acham que vocês podem, então ele começa a descrever, ele vai descrever, é muito, porque o livro todo de Jeremias vai tratar mais ou menos dessa guerra, até no final. E o que eu queria passar para vocês, está lá no final, que às vezes Jerusalém, eles confiavam tanto no muro que eles construíram. Para vocês terem ideia, o muro de Jerusalém, ele era 6 metros de largura, parece que era 16 ou era 19 metros de altura. Então, assim, era uma parede que nem tiro, nem de canhão conseguia atravessar. O muro era 6 metros. Aqui tem 9, eu acho que tem 9. O muro deles era mais ou menos dali para cá, com 19 de altura. As portas eram de bronze. Então, eles confiavam muito nos muros que eles construíram ao redor. E, às vezes, nós estamos assim. Estamos às vezes, levando uma vida, eu estou me incluindo, estamos levando uma vida sem dar ouvido ao que o Senhor fala conosco, sem dar ouvido nos direcionamentos da palavra. Nós estamos vivendo uma vida que nós não ouvimos mais o que o Senhor quer falar com a gente. Nós estamos buscando os nossos próprios entendimentos, seguindo os nossos próprios caminhos. Mas a gente olha pelo nosso redor e diz: quem é que vai me atingir? O que eu tenho me sustenta muito bem. O que eu tenho ao meu redor não consegue me atingir. Eu já tenho isso, já tenho aquilo, principalmente na vida financeira. Principalmente. A gente constrói coisas e acha que nada nos atinge mais. E que nós estamos numa vida tranquila, rejeitando todas as... Às vezes a gente vem, não dá mais nem muito ouvidos, às vezes a gente nem esquece até o que foi pregado. A gente não para nem para ler, nem estuda mais Bíblia, a gente leva uma vida aí sem aléu. Porque às vezes a gente só confia no nosso trabalho, só confia no seu provento, deixa de confiar no Senhor, para de ouvir o Senhor. E foi assim que aconteceu com esse povo, né? E assim coisas piores que eles fizeram. No capítulo 3, Deus se coloca como um amante. Um amante não, ele coloca-se como um marido que casou-se, no capítulo 3, que se casou-se com uma mulher, e essa mulher estava se prostituindo, e foi embora, deitava com todos os homens, debaixo do carvalho, em cima de pedras, e mesmo assim o Senhor disse: volta para mim, e ela disse: eu não, eu te aceito de volta. E ele estava dizendo: olha, Israel, eu trouxe vocês, tirei do Egito, vocês é noiva minha, vocês são princesas, são meninas dos meus olhos, eu amo vocês, e vocês estão se prostituindo, estão se deitando com outros deuses, adorando outros deuses, deixando a minha verdade. É isso que vocês estão fazendo. E eu digo para vocês, eu estou mandando, o profeta foi lá, falou e disse: volta para mim, volta para os caminhos do Senhor. Não.
E quem é? Aí o próprio profeta, ele faz uma pergunta retórica, como é que é aquela? Retórica. Quem é o homem que aceita, depois que sua esposa lhe trai e sai ficando com um e o outro por aí, e ele chama, e ele ainda tem a ousadia de chamar ela de volta para morar com ele? O profeta faz essa pergunta retórica. Retórica é quando faz a pergunta e a mesma pessoa responde. Ninguém, ele diz, ninguém aceita. Ninguém aceita. E é assim, Israel, que tu tem feito comigo. Mas eu vou trazer um mal que vem sobre vocês, mas arrependam-se, mude seus caminhos, are uma terra diferente, comece a plantar coisas novas, e só assim ele perdoaria. Eles deram ouvido? Não. Para vocês terem ideia, esse Jeremias apanhou, foi jogado em fossa, jogaram ele com a merda, só respirando com... Era isso que ele tinha medo, né? Ele diversas vezes ele apanhou, e o detalhe que me chamou a atenção, que quem foi que chamou ele para essa missão? Quem foi? Não foi o próprio Deus? Acaba de dizer, rapaz, Deus me chamou para isso, ainda estou aqui só com o nariz de fora. Aonde é que ele está? Me abandonou? Né? O detalhe, foi Deus que chamou ele. Então era esse medo que ele tinha lá no início, porque ele sabia o que, vamos assim, ele não sabia, mas tinha uma intuição do que ele ia passar, né? Então assim, ele não queria, mas ele aceita, né? O Senhor disse que ia ser com ele, que seria com ele, o que ele dissesse o Senhor ia confirmar. Gente, esse povo de Israel não eu vou dar uma palhinha para vocês do final. Um dia então esse mal veio lá da Babilônia e cercou Jerusalém. Foi um ano, parece que foi, lá diz que é 18 meses, né? Um ano e pouco. Eles construíram um outro muro de carvalho ao redor do muro de Jerusalém para ninguém sair. E esse muro que era que não caía, eles conseguiram derrubar o muro e abrir brecha no muro. E quando eu falava para vocês que a gente confia tanto nas coisas que a gente constrói ao nosso redor e de repente ela cai, para vocês terem ideia, o templo de Salomão e o templo que Salomão construiu para o Senhor e a casa que Salomão construiu tinha ouro. De um lado tinha ouro, coisa assim de 35 toneladas que os babilônios levaram. Aí o cara constrói riqueza. Uma grama hoje está 800 conto, R$800. Lá ele recebia por ano, Salomão recebia por ano, lá eu acho que eu acho que é em Reis, capítulo 1 de Reis, do capítulo 10, vai lá pelos 16, vai falar, ele recebia 666 ciclos de ouro por ano que ele tinha. Um círculo naquela época era 34 quilos, ele recebia 666 vezes 34, viu? Não é 600 vezes 1, não, é 34. 666 vezes, era 666 círculo de ouro, e cada círculo de ouro era 34 quilos, e era por ano que ele recebia. Então assim, o cara tinha uma fortaleza, ele não, né? Jerusalém tinha uma fortaleza ao redor de Israel, e essa riqueza todinha lá dentro, e mesmo assim, eles padeceram de fome, dias que eles tiveram que comer um filho de um outro, porque eu disse assim, Senhor, para que tanto dinheiro se eu não posso comer um hambúrguer? Exatamente. Meio mundo de riqueza. Então assim, a gente constrói
tudo ao nosso redor, uma fortaleza, a gente faz isso, faz aquilo, meio mundo de riqueza, e Deus mata o cara de fome. Tu imagina o cara morrer de fome com tanta riqueza, com tanta coisa, o cara morrer de fome, de sede. Eu vou encerrar aqui, porque é muito, tem que estudar, tem que falar mais aí. Então ele voltando, no 1. No 14, disse o Senhor: do norte descobrirá o mal, que sobre todos os habitantes da terra. No 15, porque eis que eu convoco todos os milhares do reino do norte, diz o Senhor, que virão cada um impor ao seu trono na entrada das portas de Jerusalém e todos os muros em redor, contra todas as cidades de Judá, e eis que pronunciarão contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram diante de todas as obras das suas mãos. O Senhor, ele se revolta por causa dessa situação que eles estavam vivendo. Eles viraram as costas para o Senhor, não sabia mais quem o compromisso, nem ouvia mais a palavra do Senhor. Os homens não estavam mais nem aí mais para o Senhor. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta, Jeremias, cinja os teus lombos e levanta, que é tu que eu vou levar, para levar essa palavra diante desse povo. Jeremias: Senhor, não tem outro não, Senhor? Tem outro não para me tirar dessa? Tem não, é tu. E tu, pois, cinge os teus lombos e levanta e dizes tudo quanto eu te mandar. Não te desanimes diante deles, porque eu farei com que não te temas na tua presença, porque, no 18, porque eis que te ponho hoje por essa cidade forte e por coluna de ferro. Ele estava dizendo: olha, Jeremias, tu é fraco mesmo, mas eu vou te colocar como coluna de bronze, eu vou te colocar como coluna de ferro para pregar. Teve aí por meio do fim das falas que Jeremias se revolta com Deus, porque Deus ele descreve tanto a situação que Jeremias ele entra no contexto e se dói pelo povo, né? Ele se dói pelo povo, porque eu vou deixar para vocês ler, mas Deus ele prometeu não, ele tanto disse como cumpriu. Coisas terríveis aconteceu com esse povo. Então esse livro de Jeremias e depois como é, Lamentações de Jeremias, né? Vai se retratar sobre isso, entendeu? Mas é importante que se inicie ali do início, para vocês poderem entender toda essa história e essas coisas que aconteceram. E teve momentos que Jeremias ele quis se meter: não, Senhor, não, praticamente isso, não faça isso não. E quis se chorar, se revoltou contra Deus e quis recuar. Mas enfim, o que eu quero repassar é que as nossas fortalezas e que as coisas que nos cercam, e isso não é nada se o Senhor não nos proteger. Em vão trabalha, parece que é no Salmo, em vão trabalha o trabalhador se Deus não... Em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Em vão trabalha todos os dias com dores se o Senhor não abençoar o teu pão, né? Então tudo que entra nas nossas mãos e o que tem ao nosso poderio
tem que estar disponível para o Senhor. Tem que estar disponível para o Senhor. Até nós próprios. A irmã Toninha estava pregando na vigília, aí disse: vamos plantar uma semente. Aí o Marcos estava dizendo: rapaz, eu olhei para todo lado, qual é a semente que eu vou plantar? O que eu vou plantar? Ele disse: rapaz, João, eu plantei a mim mesmo. Eu plantei a mim mesmo diante do Senhor. Né? Eu nem sei o que foi que eu não sei nem o que foi que eu plantei, Marcos. Se tu me perguntar, eu não sei o que foi que eu plantei. Né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que estavam aqui na vigília não pensou dessa forma. Senhor, eu quero eu mesmo como semente, e que o Senhor me plante a mim mesmo, que há frutificação através da minha vida para as outras pessoas, que haja multiplicação de mim mesmo para te servir, para que outras pessoas alcancem. E eu acho que ninguém, não, Senhor, eu acho que praticamente, não se perguntar, eu acho que ninguém fez plantou ele mesmo. Né? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Eu continuo estudando esse livro de Jeremias, não terminei, tem muita coisa ainda aqui para aprender aqui, muita coisa mesmo, né? E era isso que eu queria passar para nós nessa noite, e também aprender, porque eu também estou envolvido nessa situação, e que todos os dias nós precisamos caminhar e voltar mais para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?